Oi, gente, estamos de volta, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da equidade na forma de participação no custeio, tá? Esse princípio é visceralmente ligado, né, à questão do financiamento, não é? Tá? E ele diz respeito ao reconhecimento de uma desigualdade na capacidade de contribuir, tá? E, portanto, da necessidade de respeitar essa desigualdade, exigindo contribuições diferentes de diferentes contribuintes, ok? Então, eu vou mostrar na prática como isso vai se materializar, porque aí é o caminho que a gente tem para entender esse princípio, tá? Então, veja só. Quando eu tenho segurados enquadrados na categoria de empregados, trabalhadores avulsos e empregados domésticos, tá? Nós vamos encontrar, tá, que a contribuição deles poderá ser de 8%, 9% ou 11%. Essa contribuição, ela é dependente da faixa de salário de contribuição, certo? Então, a depender da remuneração deles, eles vão se encaixar na primeira, na segunda ou na terceira faixa, tá? E aí vai se aplicar uma contribuição não cumulativa sobre a remuneração. Vejam só. Se o indivíduo tem uma remuneração na primeira faixa, ele ganha menos, a contribuição dele será de 8%. Se ele ganha um pouco mais, a contribuição será de 9%, mais ainda um pouquinho, 11%. De acordo? Então, a minha pergunta é, o que é que isso aqui nos demonstra? Um reconhecimento de que pessoas que ganham menos têm menor condição contributiva, não é? Vão pagar menos. Quando passam a ganhar mais, a alíquota vai aumentando, tendo em vista um aumento também na sua capacidade contributiva. De acordo? Tá? Então, isso daí é um exemplo, uma materialização do princípio da equidade na forma de participação no custeio. Aqueles que estão olhando o regulamento vão dizer assim, ô Cecília, as minhas faixas de salário de contribuição estão diferentes das suas. É porque no regulamento, a tabelinha que consta do artigo, não é, do 198, tá? Diz respeito às faixas existentes quando o regulamento foi publicado em 99. Então, vejam, essas faixas, tá, elas vêm sendo todo ano alteradas. O mesmo índice que é aplicado para reajuste de benefícios determina alterações em todos os números da Previdência Social, inclusive nas faixas do salário de contribuição. Aqui nós temos o teto máximo do salário de contribuição, tá? Ele foi alterado agora em fevereiro, tá? Mediante a aplicação do percentual de 5,91%, que foi o INPC aplicado para reajustar benefícios. Então, do teto antigo para esse novo, a variação foi de 5,91%, ok? Então, diferentes alíquotas diante de diferentes remunerações e diferentes capacidades de contribuir, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, e quem ganha 10 mil, contribui sobre os 10 mil? Não, só contribui até 3.218,90, porque também não vai receber da Previdência benefício, por exemplo, uma aposentadoria vai respeitar o teto de 3.218,90, tá? Auxílio-doença, idem. O único benefício que adiante a gente vai ter a oportunidade de examinar, que ultrapassaria esse teto em algumas situações, é o salário maternidade da empregada e da trabalhadora avulsa, porque aí você tem que integrar com outra regra na Constituição, lá no artigo 7º, que garante a remuneração dela quando ela está afastada de licença gestante, tá? Então, vejam, diferentes alíquotas para diferentes capacidades contributivas. E como é uma contribuição não cumulativa? É a coisa mais fácil do mundo. É o seguinte, ganha 2 mil, o que eu faço? Aplico 11%, né? Porque 11%, 2 mil está na última faixa, tá? Que é de 1.609 a 3.200 e obtenho a contribuição de 220. É essa a forma de calcular a contribuição não cumulativamente, de acordo? Seria esse o único exemplo de materialização da equidade na forma de participação no custeio? Não, tá? Tem outros, vamos para cá, tá? Então, vamos aqui no caso, vamos examinar o que acontece quando uma empresa em geral, um comércio, uma indústria, tá? Uma escola,
tem um empregado a seu serviço e o que acontece quando uma instituição financeira, um banco, uma seguradora, uma corretora de títulos, até também as entidades de previdência complementar contratam empregados. Quando uma empresa tem a seu serviço um empregado, a base de cálculo da contribuição da empresa vai ser a remuneração. Se pagar 10 mil de remuneração, a base da contribuição da empresa será 10 mil, não tem teto. Sobre essa remuneração, a empresa vai calcular uma contribuição de 20%, tá? Que a gente vai denominar de contribuição básica patronal. De acordo? Muito bem. Se eu tenho uma instituição financeira, a instituição financeira, tá? Tendo em vista este, tá, princípio que aqueles que têm mais capacidade contributiva desembolsarão mais contribuição de mais valor, o que vai acontecer? A instituição financeira, além dos 20%, também vai ter que contribuir sobre a remuneração do trabalhador com um adicional de 2,5%, tá? Então, enquanto uma empresa aplica sobre a remuneração do seu empregado 20%, uma instituição financeira vai aplicar uma contribuição de 20% mais esse adicional de 2,5% sobre essa remuneração. De acordo? Maior capacidade de contribuir, aqui dela nós estaremos exigindo a contribuição adicional de 2,5%. Não existe alíquota de 22,5% na legislação. A instituição financeira paga 20% mais um adicional de 2,5%. De acordo? Muito bem. Outro exemplo da equidade na forma de participação no custeio. Qual é a contribuição de uma empresa quando tem um empregado a seu serviço, conforme nós já vimos? 20% sobre a remuneração do empregado sem teto. Pagou 10 mil ao empregado, 20% sobre os 10 mil. Pagou 30 mil ao executivo, 20% sobre os 30 mil. Agora, no caso do empregador doméstico, quando tem empregado doméstico, tem empregado doméstico a seu serviço, tá? Qual será a contribuição dele enquanto empregador, tá? Essa contribuição do empregador doméstico será de 12%, mas não sobre o total da remuneração, e sim sobre o salário de contribuição. Então, aqui a base da contribuição do empregador doméstico, tá? É sujeita a teto. Se tem lá uma governanta que ganha 5 mil reais, será que esse empregador doméstico vai contribuir com 12% sobre 5 mil reais? Não. Vai contribuir com 12% sobre 3.218,90. Tá certo? Então, assim, olha só, empresa mais capacidade de contribuir, 20%, empregador doméstico menos capacidade, menor capacidade, 12%. Base da empresa, sem teto. Base do empregador doméstico, com teto. Tá certo? Mais um exemplo da equidade na forma de participação no custeio. Vou mostrar para vocês uma outra situação aqui. Temos produtor rural, pessoa jurídica, e temos produtor rural, pessoa física, tá? Então aqui eu tenho uma empresa cuja única atividade é de produção rural, tenho aqui uma pessoa física também que se dedica à atividade de produção rural. Essas pessoas, tá, contratam empregados, tá, a quem vão certamente pagar a remuneração, não é isso? Ora, um produtor rural, pessoa física, com empregados a serviço dele, tá? Um produtor rural, pessoa física, enquanto tá assegurado, ele é um contribuinte individual. E o contribuinte individual com os segurados a seu serviço, ele é equiparado à empresa. Então, eu tenho aqui uma empresa que se dedica exclusivamente à produção rural e tenho aqui um equiparado à empresa também que se dedica à atividade de produção rural. E eles têm empregados, cada um contratou empregado. Ora, eu ia dizer o seguinte, não, é muito simples, se é empresa, 20% sobre a remuneração do empregado. Se é equiparada à empresa, muito simples também, 20% sobre
a remuneração do empregado. Só que nesse caso, tá, o legislador criou uma forma de contribuir que substitui essa daqui. Tanto a alíquota quanto a base remuneração vão ser substituídas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Veja só. Nada de 20% para esse, nada de 20% para este. A empresa que é exclusivamente produtora rural, no lugar desses 20%, vai pagar 2,5%. Esse equiparado à empresa que é exclusivamente produtor rural, vai pagar 2%. Mas vai usar a remuneração como base? Não, não vai. Esse aqui, minha gente, vai fazer o quê? Vai aplicar, tanto esse quanto esse, a base, em vez de remuneração, tá? O empregado vai receber a remuneração. Mas aqui eu estou riscando porque não vai ser usada como base. A base vai ser a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, olha só o que aconteceu aqui. Onde tem um empregado, o patrão há que pagar contribuição básica patronal. Nas empresas em geral, essa contribuição é de 20% e incide sobre a remuneração dos empregados, tá? Neste caso, os 20% foram substituídos por 2,5%, tá? Neste caso também é patrão, foi substituída por 20%, os 20% foi substituído por 2%, e a base dessas contribuições mudou, passou a ser a receita bruta da comercialização da produção rural. Nós vamos trabalhar bastante com contribuições substitutas, mas qual é o nosso foco agora? Olha a contribuição do produtor pessoa jurídica, 2,5%. Olha o produtor rural pessoa física, 2%. Por que essa diferença? A aplicação do princípio da equidade na forma de participação no custeio, reconhecimento de diferentes capacidades de contribuir. Aí você vai pensar assim, então assim, é muito simples. Sempre que muda a alíquota, é um exemplo do princípio da equidade na forma de participação no custeio? Não. Eu diria a vocês que não, tá? Na próxima aula, nós vamos ter a oportunidade de examinar a contribuição a título de seguro de acidente de trabalho, tá? O adicional também para custeio da aposentadoria especial. Vamos examinar também o fator acidentário de prevenção. E nós vamos descobrir que o SAT, seguro de acidente de trabalho, que inclusive tem outra denominação, não é? Nova na lei, no regulamento, pode ser um percentual de 1%, 2% ou 3%. E que uma empresa estará pagando 1%, ou 2% ou 3%, não porque tenha maior ou menor capacidade de contribuir, mas por força de outros determinantes previstos na lei que a gente vai ter a oportunidade de descobrir. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui e na próxima aula eu vou apresentar para vocês o SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, tá? Como um exemplo também de contribuição a ser feita pela empresa, mas que a alíquota vai variar não por conta da equidade, tá? Então, gente, até lá, viu? Nos encontramos para discutir o SAT.